Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores, investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, host mais uma vez. Qual que é o episódio que a gente está, Camila? 102? 103, 102, 102. 103? Meu Deus do céu, 2, 2, já, 2. já depois do 100 já perdi a contagem. Aqui no 103º episódio do Contra o Vento Podcast. Como host, eu, Francisco Litvai, hoje estou falando diretamente de Viena. Finalmente fomos agraciados com um pouco de sol, estava 2 semanas seguidas de nublado, mas agora veio e eu sentia falta, realmente. 15 minutos fora no sol já dá aquela animada para a semana inteira, meu Deus. Camila, como que você tá? De onde você tá falando hoje? Tô bem, tô falando de Tbilisi, da Geórgia. É 102º, o Roxo não conseguiu ouvir, corrigindo aqui. 102º episódio. E se você está ouvindo esse episódio, ele está sendo pelo YouTube ou pela Spotify. Esse episódio está sendo gravado diretamente da nossa comunidade SETI. Se você está nos acompanhando, então, como eu disse, pelo YouTube, Spotify ou Apple Podcasts e quer participar das gravações ao vivo, interagindo com perguntas, inscreva-se na nossa comunidade. Além das transmissões ao vivo, você terá acesso a e-books exclusivos e oportunidades de trocar experiências com outros membros e a interação direta com nossos consultores, parceiros, aproveitando uma rica rede de conhecimentos com dicas e informações para expandir sua jornada de internacionalização. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, deixar um like, comentário. E para quem está nos acompanhando pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, pedimos também para deixar o seu review. O link está na descrição do episódio. E essas pequenas ações podem fazer uma grande diferença para que possamos continuar crescendo e trazendo um conteúdo ainda melhor. A equipe CETI agradece imensamente o seu apoio. Com você, Francisco. Valeu aí pelos recados. Bom, hoje temos aqui 2 grandes especialistas no programa e nenhum dos dois é novo no Contra o Vento, 2 recorrentes já. Nossa primeira convidada é a Lígia Rolim, uma profissional consolidada na área de cybersecurity, com experiência em mercados internacionais como Itália e Portugal. Ela vai compartilhar com a gente estratégias sobre como profissionais de TI podem internacionalizar as suas carreiras. E também contamos com a presença do Gustavo Rodarte, desenvolvedor e nômade digital, que já trabalhou em diversos países, inclusive também com TI na Europa. Ele vai falar sobre modelos contratuais globais e os desafios e vantagens de expandir a carreira para o exterior, né? Esse é mais um episódio voltado para a área de tecnologia, pessoal de TI que quer trabalhar para gringa, que quer ganhar em euro, que quer ganhar em dólar, que quer conseguir o tão sonhado trabalho remoto. Esse episódio é para vocês. Lígia, Gustavo, como que vocês estão? Estão falando de onde? Bom, Francisco, estou falando de Tbilisi, na Geórgia. Bom, eu estava em Sintra, agora estou em Lisboa, então mais uma vez aqui com vocês. Boa. Para quem não ouviu os nossos últimos episódios com vocês, poderiam contar um pouco mais sobre como que vocês ingressaram na carreira internacional de tecnologia? Vocês começaram no Brasil, depois foram para fora, estudaram fora. Como que vocês começaram a trabalhar com TI de maneira internacional? Bem, eu comecei a minha carreira, eu tenho 8 anos sou engenheiro de software, faz 8 anos que eu trabalho como engenheiro de software. Comecei meu percurso no ensino médio ainda, né? Porque eu fiz colegial técnico e logo no ensino médio eu comecei a trabalhar. E desde 2000 e comecei no Brasil, né? E desde 2021 eu consegui internacionalizar a minha carreira. Primeiramente trabalhei para uma empresa híbrida Brasil-Estados Unidos, né? E depois eu parti para o mercado europeu, e onde eu tenho atuado desde então. Mas aí já atuei para clientes na Inglaterra, já trabalhei para clientes em Holanda, Portugal, e faz 3 anos que
juntamente com a Camila, a gente virou nômade. Então, aqui a gente, além de estar trabalhando, meio que veio junto, a carreira internacional e o nomadismo vieram na mesma época, tá? Então, aniversário de carreira internacional e carreira nômade são juntos. Pronto, tenho um background um pouco diferente. Comecei em tecnologia um pouco nova, desde quando eu trabalhava como aprendiz, eu já tive os meus contatos com programação. Vou fazer 7 anos de TI, mas em cyber, que é a minha especialização, vou fazer 5 anos. Nesse meio período, praticamente todos os meus estudos em tech foram autodidata, então não tenho formação tecnológica nessa área. Acho que meu primeiro contato assim internacional com o mercado, né, foi no emprego que eu já tinha no Brasil. Então a minha trajetória ela começou um pouquinho diferente, porque eu trabalhava numa multinacional, a Anheuser-Busch InBev, que no Brasil ela é conhecida como Ambev. Então eu trabalhei, né, como engenheira sênior de segurança de aplicações. Eu tinha um produto que ele era um produto internacional. Então a minha equipe ela já lidava bastante com, enfim, diversas pessoas. E como eu era remoto, né, foi a partir daí que eu decidi passar um tempo na Itália, juntando o útil ao agradável. E são histórias para contar o que vem depois. Acho legal que vocês dois têm uma trajetória meio diferente, digamos, que um foi pro lado do nomadismo, outro foi pro lado vou morar na Europa. Mas ambos foram possibilitados justamente por ter um trabalho remoto, né? Por conseguir trabalhar com TI, ter a sua renda e assim decidir, quero morar fora, quero não morar em lugar nenhum, né? Isso, digamos, a gente conversou isso muito pessoalmente, né? Que basicamente o auxílio que vocês também ajudam o pessoal a entrar no ramo de TI. O setor de vocês é basicamente a base financeira para daí a pessoa poder pensar em teoria das bandeiras, poder pensar em residências e para onde vai, né? Basicamente, a liberdade financeira acaba sempre vindo antes da liberdade geográfica para o pessoal de TI, né? É meio que a primeira bandeira, né, eu acho. Tipo assim, que eu tenho que plantar, acho que é essa, porque você possibilitar você plantar as outras. Eu ia até falar que você falou da questão do trabalho remoto, mas eu acho que mais importante, que realmente fez diferença, na verdade, é o trabalhar para fora do Brasil, né? É uma coisa que a gente pode conversar mais para frente aqui sobre essa questão da diferença salarial para quem está na carreira tech, trabalhando para uma empresa no Brasil e para quem está trabalhando para o exterior. E aí acho que a gente pode falar um pouquinho também da passaporte, do porquê que a passaporte existe, qual que é o objetivo dela. Exato, né? Faltou mencionar essa filiação. Então, tanto a Lígia quanto o Gustavo são profissionais da área de TI com anos de experiência, é, amigos também aqui da CETI, que atualmente estão com um projeto justamente de mentoria e de apoio a profissionais do ramo de TI que querem um trabalho no exterior e também um trabalho remoto, né? Então, o foco de conseguir uma carreira na Europa, nos Estados Unidos, em países que pagam em moeda forte. E essa é a Passaporte Tech, parceira da SETI já desde o início. Como que surgiu essa ideia de, pô, vamos. Tipo, eu fiz para mim, agora eu posso ajudar as outras pessoas também? Como que veio esse brainstorming? Eu diria que começou até um pouquinho por culpa da Citi, que nos reuniu para umas conversas interessantes sobre os nossos momentos de carreira, né? Eu, Gustavo, a Camila e o Lu. Porque o que acontece? Nós notamos, né, uma necessidade das pessoas no mercado, dos profissionais, de terem orientações um pouco mais voltadas à prática. Então, o que nós fazemos não é apenas distribuir uma série de conteúdos e, enfim, a pessoa ter acesso àquilo e tá, mas o que eu vou fazer agora? A gente trabalha com as pessoas as possibilidades de acordo com os perfis
e objetivos de vida delas. No final de tudo, a gente pensa, né, a gente tem muita mentalidade que estamos trabalhando com vidas humanas e não apenas números, não apenas pessoas, enfim, a gente está tratando aqui de sonhos, de objetivos de vida de pessoas, casais, famílias. Então, por isso que nós começamos, né, a Passaporte com o objetivo, né, de tanto pegar um pouco nesse lado emocional, como também trazer todos os nossos aprendizados práticos, as nossas experiências, nossos desafios, dificuldades que enfrentamos, compilamos tudo isso em uma série de serviços totalmente personalizáveis de acordo com o perfil da pessoa. Acho que também foi uma coisa que veio bem natural, porque tanto eu quanto a Lígia, a gente já estava fazendo, já tinha essa experiência de ajudar pessoas no nosso círculo social, e então meio que quando a gente sentou ali para conversar e tipo, já era uma habilidade, já eram coisas que ambos estavam fazendo de formas separadas e de formas que nossas habilidades se complementavam muito, porque a minha vivência na área de tecnologia é diferente como programa, não só na questão de eu ser uma programador e ela de cyber, mas os caminhos que a gente escolheu nas nossas carreiras são complementares. Então a gente pensou, pô, talvez a gente consiga unir essas duas forças, né? E entregar um trabalho personalizado, que eu acho que é isso bem o ponto que a Lígia falou. A Passaporte Tech, ela tem como objetivo de trazer uma mentoria de uma forma pro perfil que a pessoa está procurando, pros sonhos que a pessoa está querendo trilhar. Porque realmente, se você procurar, existe várias dicas de como encontrar cursos, de como conseguir uma vaga no exterior, só que a verdade é que cada pessoa tem a sua necessidade e a sua particularidades da sua vida. Alguns querem um trabalho remoto do Brasil é suficiente. Outros querem ser nômades digitais. Outros querem ter uma carreira específica num país, por exemplo, a Áustria, que é um país que não tem tanta imigração brasileira. Então, cara, como é que funciona o mercado de cibersegurança da Áustria? A Passaporte Tech pode ajudar você a descobrir e trilhar esse caminho para chegar lá. Você está em migração de carreira, você tem um mercado específico, então não é simplesmente o beabá que você encontra fácil, mas tipo, a gente vai pegar a sua carreira, e não só carreira também, mas a sua empresa também. Se você tem um negócio de TI no Brasil, você quer expandir para outros mercados no exterior, a gente, com a nossa vivência no exterior, a gente consegue ajudar você a migrar o portfólio, a parte de qual que é o melhor mercado, como prospectar clientes, a estratégia de network, tudo isso de uma forma personalizada para o seu caso. Eu acho que é bom relembrar também que aqui a gente está... desculpa. É só bom relembrar um pouco, né, que aqui a gente está trazendo uma bagagem, acho que juntando tanto as minhas experiências como a do Google, a gente tem o que mais de 30 países na mala de experiências de explorar os mercados, de recrutamento, de entender como que é a cultura daquela empresa, daquela cidade. Então, é muita coisa, até questões de treinamentos também, formas de networking, diversos países. Então, a gente traz isso, né, para também as pessoas verem que não é apenas uma especialidade específica, não é só... A gente não está trazendo só Portugal, ou só Itália, ou só Croácia. Não, a gente está aqui trazendo um mundo de possibilidades e a gente quer explorar essas possibilidades junto com cada um. Você pode dar alguns exemplos, assim, práticos de desafios que vocês tiveram para conseguir entrar na carreira de vocês, que, sabe, hoje vocês têm aquela experiência de, caraca, se eu soubesse isso no início, sabe, não tinha passado tanto perrengue? Uma que é bem comum, que eu passei e é bem comum as pessoas entenderem, é você achar que você precisa ter um inglês perfeito para que você consiga trabalhar para fora.
Isso é uma coisa que, inclusive, te puxa para baixo, porque você acaba... Essa insegurança com seu inglês não te permite realmente alcançar os seus objetivos, sendo que a maioria da exigência, né, ela não vão te pedir que você tenha um inglês C2, por exemplo, né? A maioria das vagas, um inglês B2 já é o suficiente para que você consiga fazer o dia a dia. Então, eu acho que uma coisa que me atrasou muito para que eu pudesse começar no mercado é, internacional foi a minha insegurança com o inglês. Mas falando nisso, eu acho que as principais dificuldades que eu tive foi de realmente entender as diferenças dos mercados internacionais, as formas de contrato. Por exemplo, eu comecei a minha carreira numa empresa entre Brasil e Estados Unidos, mas por conta de era um projeto internacional, meu salário ele era lastreado em dólar, podemos em si, mas por contas legais meu salário ainda vinha em real. Então, tem esses desafios de entender como as empresas podem te pagar fora. Então, meio que, tipo, com a ajuda da CETI também, eu criei minhas estruturas para que possibilitar que eu conseguisse receber na minha offshore e conseguir entender as nomenclaturas e quais os tipos de contrato de cada empresa pode oferecer, e quais são os benefícios, quais são os malefícios, no caso, para a minha realidade, no caso, né, de nômade. Então, acho que essas duas coisas, principalmente de entender, tá, tem vários tipos de opções, vários tipos de países, por onde eu começo, qual é o melhor para mim, o que significa isso. Por exemplo, em Portugal você tem os recibos verdes, você tem o B2B, mas aí você tem o termo, aí você tem o termo incompleto, e são várias nomenclaturas, e cada país tem uma nomenclatura diferente, e isso foi uma coisa que deixou um pouco perdido no início. E aí você mencionou que você começou a trabalhar para os Estados Unidos, porém recebendo em real. Então você começou como nômade, recebendo em dólar, quer dizer, lastreado em dólar, mas recebendo em real, ou seja, você tinha uma CNPJ no Brasil. Isso, exatamente. Eu Então você comecei ainda com estava como residente fiscal no Brasil, pagando imposto no Brasil, ou seja, te faltou conhecimento e informação para não pagar impostos ou diminuir os impostos. No seu caso, não pagar, né? Que você encontrou soluções para não ter que pagar impostos. Se você já tivesse essas informações desde o início, foi quanto tempo ali nesse emprego com a CNPJ no Brasil? Eu diria que, principalmente o inglês, no meu caso, acho que eu reforço bastante isso. Eu me senti uma pessoa muito limitada e eu tinha muita vergonha do meu inglês. Quando eu entendi que, enfim, era só praticando e que na verdade não era ruim. As escolas mais tradicionais do Brasil e algumas empresas, algumas não, na verdade, a grande maioria das empresas no Brasil te exige um inglês perfeito que não é a realidade aqui fora. Então, quando eu comecei a perceber isso e quando definitivamente um recrutador holandês falou para eu parar e eu nunca mais pedi desculpa pelo meu inglês em entrevistas e em outras conversas, porque, enfim, era uma pessoa que falava 3, 4 idiomas e meu inglês ele estava conseguindo me entender, isso já bastava. Então, eu diria que isso, principalmente porque foi algo que me fez adiar muito eu querer tentar algo fora, era esse medo. Além disso, eu acredito que eu perdi muito tempo fazendo o que a gente normalmente vê algumas páginas de LinkedIn, alguns outros sites, de sites para você fazer candidatura. Então, você enviar o teu currículo naqueles sites ou para lugares que vão lá para bancos de talento. E eu fazia bastante isso, só que eu percebi que eu não tinha tanto retorno, praticamente o retorno era nulo. Então isso me trazia frustração, porque eu achava que eu não era boa o suficiente, porque, enfim,
eu perdia tempo, eu me dedicava muito nesses sites, né? Principalmente nesses super famosos. Aqui você vai trabalhar para gringa. E na verdade, não. Não era assim que acontecia. Então, quando eu percebi que o meu LinkedIn estando muito bem estruturado, com as palavras-chave, e o meu currículo ele ser encaminhado apenas para as pessoas diretamente das empresas que solicitavam, ou que, enfim, eu já passava por um processo de indicação, isso já mudou completamente a realidade. Então, essa parte, ela também contribuiu para eu sentir, né, desafios, para eu sentir lá coisas que hoje, com outros olhos, né, eu não faria de novo, porque é algo que realmente... Eu acho que essa parte de carreira internacional, ela pode trazer para você bastante frustração, se não for feita de uma forma correta, porque querendo ou não, mexe com você, vai mexer com o teu ego, vai mexer com a tua síndrome, né, do impostor, mas na verdade não é bem assim. Só existem outras formas bem menos dolorosas. Eu também perdi muito tempo de você. Não é que perder tempo, mas é porque quando você percebe que hoje, infelizmente, o jogo de recrutamento para tecnologia ele tá um pouco. Posso te dizer um pouco. Acho que tá quebrado é uma boa palavra. Porque hoje você vê muitas vagas que na verdade são vagas fakes. Você também tem um lugar que você tem vagas que tem uma vaga que aparece, ela vai receber milhares e milhares de aplicações e ao mesmo tempo você tem várias empresas que querem que colocam as vagas delas simplesmente para elas ficarem mais bem ranqueadas no LinkedIn, receber mais, e ter esse banco de talentos para poder vender esse banco de talentos para outras empresas. Então, às vezes, você nem realmente tem uma vaga real, mas ele só está interessado no seu currículo para poder comercializar isso, né? A questão da venda de dados. Então, mas ao mesmo tempo, você conversa com as pessoas que são CEOs, CTOs, eles pensam, eu estou precisando contratar. Então, tipo, as vagas, elas existem aí, só que elas, infelizmente, para você acessar essas vagas, não é tão fácil quanto nem foi precisar muito tempo, tá? 5 anos atrás já era totalmente diferente a forma de recrutamento. No tempo que eu tenho de carreira, eu vi essa mudança de perfil acontecendo. E hoje é, a, é muito mais sobre como eu irei montar a minha estratégia, como eu irei montar o meu perfil, com quem eu irei me conectar, qual é o network que eu vou, quais os eventos que eu vou participar, qual país que eu quero ir, baseado nessa de você criar a sua estratégia para que você consiga que as oportunidades venham até você e não você, que a gente fala de recrutamento passivo, né? Você não necessariamente precisa bater na porta e entregar o currículo. Infelizmente, esse modelo de você bater na porta de momento transmitido, mudado para o digital, que seria você aplicar lá, para a gente ser o formulário, está quebrado. Então, é muito mais você, tipo, as pessoas baterem na sua porta e aí você pode escolher com quem que você vai sair para, enfim, de casa. E vocês acreditam que estar vivendo como nômade ou morando na Europa e também inseridos no mercado de trabalho estrangeiro ajuda esse recrutamento passivo aumenta depois que você sai do Brasil, seja fisicamente, né? E profissionalmente também? Acho que a principal questão nisso é a questão de network, que quando você tá fora e principalmente você se propõe a isso, a fazer network, né? Isso é realmente um grande diferencial que infelizmente o network online ele é extremamente útil, mas ele ainda não chega aos pés do network pessoal.
Então, você conhecer alguém em um evento de tecnologia, você conhecer alguém em outro país, às vezes num coworking, você está trabalhando ou num hostel, e esse cara também é um dev, e assim, é relativamente fácil você encontrar um desenvolvedor andando por aí. Então, essas networks realmente ajudam bastante. E também, depois que você começa a trabalhar e você, tipo, seu perfil ele é internacional, você também acaba recebendo mais propostas internacionais, porque você já tem um perfil ah, projetado para o mundo. Eu vou trazer um pouquinho de uma outra visão, né, de alguém que talvez tenha um perfil mais parecido com o meu, sobre estar na Europa, né, e as portas se abrirem com muito mais facilidade do que estar no Brasil. Isso de fato acontece. Eu digo tanto pela parte de networking, porque aqui é muito mais fácil a gente se deslocar em uma conferência de crimes cibernéticos que vai acontecer em Praga, eu estando em Portugal, do que no Brasil e eu só ir para um outro estado. Aqui, qualquer evento que tem em qualquer cidade europeia, rapidinho pego um voo. Eu fiz isso várias vezes esse ano, já peguei voos. Eu vi que vai ter um evento naquela semana em Viena. Na verdade, foi um treinamento que eu fui fazer em Viena. Fui lá, abri o Google Flights, comprei lá por acho que 80 euros ida e volta. Tava caro, já tem mais barato. Mas eu nunca peguei preços assim no Brasil para ir para um estado distante. E fui para Viena, fiz um treinamento, voltei para casa e, enfim. Então, essa facilidade, né, de deslocamento, de network, de você conhecer novas pessoas, isso ajuda, né, você a ser uma pessoa mais bem vista. E querendo ou não, isso eu vou trazer um pouco para quem é inclinado a áreas de segurança como a minha. As pessoas aqui são extremamente desconfiadas. No Brasil, os profissionais já são desconfiados, já são mais restritos. Aqui é mais ainda. Então, por isso a importância, né? Eles sempre prezam muito as relações mais pessoais, porque eles querem saber quem é você. E dizendo por parte, né, empresa, se você quer ser contratado, né, no modelo, em modelos parecidos com o do Brasil, dependendo da sua área, isso eu posso dizer por cyber, né, que é mais a minha área, mais a minha vertente, e que ela tem diferenças, ela tem muitas particularidades comparado com desenvolvimento, com UX, com produto, enfim. Cyber tem um pouco mais de particularidades, que eles valorizam muito mais quem está aqui. Então é muito mais fácil com a contratação de quem já está morando aqui, e ainda assim eles prezam muito para que, eu diria que, só passando um contexto, né, depois que a pandemia se foi, essa parte do remoto diminuiu muito para nossa área, e quando tem, agora eles estão querendo que os profissionais residam no país. Então, por exemplo, é muito difícil agora eu estar trabalhando em Portugal, morando em Portugal e trabalhando para uma empresa grega. Isso diminuiu muito na área de cyber. Eles estão preferindo quem esteja lá. Então, se o teu objetivo de vida, né? Se o meu objetivo de vida mudar daqui um ano, me enjoar de Portugal e eu quiser ir para a Grécia, trabalhar lá, eu simplesmente vou. Eu tô muito mais fácil. É muito mais fácil eu tomar essa decisão aqui, a empresa também me decidir, me escolheu estando aqui, do que ainda estando no Brasil. Então, tem esses pontos. Foram muitos temas aqui agora que daria para puxar, que foram interessantes na conversa. Primeiramente, essa questão de localização faz uma diferença para tantos mercados, e para TI não é diferente, né? É a mesma coisa, digamos, uma pessoa que mora, sei lá, no interior do Brasil e se muda para São Paulo, se muda para o Rio de Janeiro, se muda para uma cidade onde tem a maior parte das conferências internacionais, eventos, e consegue estar com um pouco de networking. Cara, tu puxa isso para Europa, para Estados Unidos, para Dubai, enfim, essas jurisdições maiores, e o efeito é tipo 100 vezes. A América Latina,
de forma geral, né, não é só o Brasil, mas a América Latina de forma geral, tem muito menos conferência do que a Europa. Assim, é ridículo quanto o europeu está fazendo conferência e evento e workshop e treinamento. É, assim, Europa e Estados Unidos, para quem quer estar participando de eventos, de conferências, de coisas acontecendo, realmente não tem igual. E até às vezes um critério pelo qual assim, o pessoal mais nômade escolhe países tipo México, Panamá, enfim, porque talvez aquele país não seja o maior epicentro, mas você está do lado, né? Consegue ter o acesso, igual uma pessoa que está na Europa consegue basicamente ir para conferência em qualquer lugar da Europa, né? Não é tão caro, não é tão difícil para o europeu viajar por aí. E eu acho muito legal, assim, todos os temas que vocês mencionaram de como que tá a contratação atualmente, porque eu acho que muitas vezes uma pessoa pode querer entrar num podcast de, pô, como conseguir um trabalho de TI no exterior e pensar, sabe, tá querendo aquela bala de prata, né? Tá querendo que, não, eles vão falar aquele site, que dentro daquele site eu vou poder buscar um emprego que aí eu vou conseguir a minha vaga no exterior, né? Não é isso. A estratégia hoje em dia já não é mais, não é nenhum site em específico que vai ter a oferta da vaga, sabe, bala de prata que ninguém mais encontrou, é mais como que você vai se posicionar no mercado, né? Como o que você vai mostrar que você tem de conhecimentos, de relações, enfim, para conseguir ser chamado para as vagas. É muito mais atração, digamos, do que uma caça que você tá buscando uma vaga, né? Perfeito. É bem isso mesmo. A questão da localidade que você falou, complementando um pouco também o que ele já comentou, acho que é um tema que, por exemplo, você falou de São Paulo. Se você você pode fazer um teste agora que você está fazendo. Você muda seu LinkedIn para São Paulo, se você não é de São Paulo. Depois você pode pegar o seu LinkedIn e mudar para Lisboa, por exemplo, para Amsterdã. Você vai ver que a diferença de abordagens que você vai receber, ela é gritante, né? O problema é que depende dos seus objetivos. Muitas dessas vagas, eles vão exigir que você tenha um visto de trabalho, não tenha regulação e tal. Porém, é uma estratégia que, inclusive, a gente recomenda de você testar outros lugares, especialmente lugares que você tem interesse em morar um dia, porque você começa a se conectar com recrutadores daquela região e começa a criar um network virtual ali, focado nesse seu objetivo, né? E além disso, as questões das conferências aqui na Europa, você tem conferência, tipo assim, no verão quase não tem conferência, porque eles não trabalham basicamente no verão, todo mundo tira férias, mas tirando isso, você tem conferências todo mês, diferentes lugares, meetups, diferentes, tipo, coisas gratuitas mesmo. Você tem as grandes conferências que têm o valor de alto, e porque as próprias empresas europeias, elas têm um incentivo muito grande em treinamento, então os funcionários gastam isso com outros eventos, então meio que isso gira um grande mercado de eventos que tem aqui, que isso não existe no Brasil, né? Então você tem palestrantes de renome de grandes empresas, de empresas de projetos open source, e aí você vai desde palestras da cibersegurança, blockchain, uma linguagem específica e por aí vai. Então é bem grande. Nos Estados Unidos também, isso é bem grande, porém o acesso lá ainda, porque como os Estados Unidos é um país gigantesco, né, isso acaba, você não tem um polo tecnológico em qualquer cidade dos Estados Unidos, e porém aqui na Europa a facilidade é que você está a um voo de 30 euros de qualquer lugar, basicamente. Sim, essa questão da contratação também é algo que é muito, às vezes, sabe, é um tema que o pessoal chega pra gente com dúvida, até porque tanto a questão fiscal quanto a questão, né, não se meter em problemas trabalhistas, não se meter em problemas legais, acaba pesando muito. E acho que assim, vale talvez até a gente ressaltar um pouco de quais são os principais modelos, pelo menos a nível Estados Unidos e Europa, né? Assim, como que se compara? Porque, por exemplo, Estados Unidos tem o W2, tem o W8, às vezes pede pro pessoal assinar, sabe? E aí, o que que eu faço? Eu sou um empregado, eu sou um contratado, né?
na Europa e nos Estados Unidos tem uma diferença de filosofia muito, muito grande entre, né, querer que você seja, digamos, CLT e querer que você seja PJ. Vocês saberiam, assim, dizer um pouco de como está esse panorama? Da questão dos Estados Unidos, você tem basicamente três tipos de contratações ali interna. Tipo, você tem sim, o W2 seria o direto, e aí você tem os vários Ws lá que são. Mas a maioria desses são modelos de contratuais que exigem que você tenha um visto de trabalho nos Estados Unidos, né? Então, você está legalmente sendo empregado nos Estados Unidos, né? E esse é um modelo, e esse modelo normalmente você vai precisar de ter um visto para algumas empresas fazem realocação. Então, isso é uma possibilidade. Porém, é uma possibilidade, sendo, tipo, é uma possibilidade se você nunca internacionalizou sua carreira, se a única seu caminho é esse, ele é muito mais difícil do que os outros. É fato, não é algo simples você conseguir um Spencer de um visto americano. Porém, existe o outro modelo, seria que os C2C, né, que é o Corp to Corp, ou B2B, Business to Business, que aí as empresas americanas contratam outras empresas, inclusive americanas ou não. E aí, se você tiver uma LLC americana, por exemplo, você pode utilizar essa estrutura para você acessar o mercado americano, para você procurar essas oportunidades como você fosse o PJ daqui, né? E aí ainda tem uma terceira possibilidade, que seria o que eles chamam de nearshore. Basicamente, por exemplo, eu tenho uma startup lá nos Estados Unidos e eu quero contratar globalmente, eu quero contratar gente da América Latina. Porém, você tem todas as questões legais, primeiro porque normalmente quando eles fazem isso, eles não esperam que você tenha uma LLC lá nos Estados Unidos. Tipo, a maioria dos desenvolvedores não tem isso, né? Então eles querem contratar fora. Então, o que eles fazem? Eles contratam uma outra empresa, que é uma empresa intermediária, que ela vai servir desse proxy para fazer essa contratação. E aí existem algumas formas de que isso pode acontecer, desde que, por exemplo, você pode estar no Brasil e ser contratado por uma empresa dessa diretamente, tipo CLT mesmo. Tem algumas empresas que elas contratam você CLT, só que você ainda tá. Tipo, você pode ter até salário lastreado em dólar, mas você tá todo vinculado ao Brasil e tudo o que vem normalmente negativo com isso, imposto, INSS, enfim. E também nessas nearshore tem as questões de como você pode ser contratado pela sua PJ. E aí você vai negociar diretamente com essa nearshore. E aí você pode ser contratado e para eles, normalmente, não importa se você vai ter uma empresa PJ no Brasil, uma LLC nos Estados Unidos, uma ou na Estônia, uma LLC no Reino Unido. Enfim, é importante que você consiga negociar e você conseguir acessar. Então, para os Estados Unidos, normalmente são esses três tipos de modelos que as contratações acontecem, né? E cada um deles tem uma estratégia diferente que você tem que seguir para caso você for encontrar. Já na Europa, acho que a Lígia pode complementar um pouco, que ela tem bastante experiência nisso, eu posso também complementar sobre isso também. Na Europa, eu diria que vai depender um pouco de cada país. E também já reforçando aqui um pouquinho, né, do mito de que uma vez na União Europeia tudo é praticamente igual para todos. Não é, cada país vai ter as suas particularidades. Então, por isso que é sempre bom, né, qual for aquele seu país-alvo, você fazer uma breve pesquisa do mercado, né, os modelos de contratação, se possível, já começar a pesquisar sobre contadores, né, daquela região, que sejam boas referências para te ajudar em dúvidas, né, um pouco mais de detalhes. Mas basicamente nós temos, né, o nosso modelo
o tradicional CLT, que normalmente é o que vocês mais vão ouvir quando se fala de patrocínio de visto, um contrato com patrocínio de visto, e daí vem esse modelo de contratação. Esse foi o modelo que mais eu ouvi falar aqui quando eu estava analisando o mercado. Mas nós temos também outros tipos, né? Eu vou falar de uma forma bem genérica, porque realmente cada lugar vai ter um pouquinho mais de detalhe, mas tem também a opção são consultorias, né, que fazem, né, outsourcing. Então você pode ser uma empresa, você pode ser um freelancer também, que vai ser contratado, né, porque ela vai ter um contrato com aquela consultoria, essa consultoria vai te alocar para um cliente. Normalmente isso pode ter também um tempo de contrato, então você pode ser contratado por um ano ou por alguns meses. Isso acontece bastante. Foi até um choque, porque para mim isso não era tão comum no Brasil, né? As empresas do Brasil fazerem esse tipo de coisa. Então, vou fechar um contrato com você, te pagar X valor por dia por um período de um ano. Se o cliente gostar do seu perfil, você pode ser efetivado dentro da empresa, ou você pode, né, eles podem efetivar você ou podem prolongar mais o contrato. Então tem essa forma também. Tem também o freelancer, que é basicamente, né, o que a gente já conhece, que é tu ir lá, né, prestar os seus serviços para outros clientes, né, para mais de um cliente. Então, são esses três, de uma forma genérica. Eu acho que, assim, dependendo do que você queira, do que você queira entender, é interessante a gente analisar o caso em conjunto, né? Então, nos contata e a gente vai lá e faz uma pesquisa e te orienta, né, sobre como entender mais no detalhe e até mesmo o que faz mais sentido para ti. Porque isso que a gente também, né, trabalha na parte de personalização, porque, por exemplo, o CLT pode não ser válido para o Gustavo, pode não ser interessante para ele, mas talvez para mim, início de carreira, para a minha área específica, a minha especialização específica, ele seja uma boa para me ajudar a integrar no mercado. E aí isso depois eu posso alterar. Então, assim, realmente cada um vai ter as suas particularidades que vai depender muito do que você quer e do seu objetivo. Você pode começar com um modelo e seguir para outro. Enfim, é isso bastante que a gente trabalha aqui. Hoje, contratos B2B, Corp to Corp, eles estão ficando mais raros. As empresas têm... os países, na verdade, europeus, eles têm... Cada país tem seus incentivos para que as empresas tenham funcionários registrados. Portugal também tem, por exemplo, tem isso. Então, tipo, as empresas... por isso que você vê uma onda de consultoria querendo trazer... patrocinar o visto de alguém para vir para Portugal, e porque a empresa precisa tem um incentivo para eles lá de que se eles têm se o contrato é alguém que está dentro de Portugal pagando impostos, rodando lá, eles têm alguns incentivos fiscais. E isso cada país europeu tem suas nuances, mas você também tem os incentivos das empresas quererem fazer o direct hiring, né, em vez de você fazer o corp to corp. Uma outra coisa também é porque, principalmente para startups, infelizmente, que elas não estão mais no inicial, é porque quando a gente fala do evaluation da startup, se você tem um funcionário que é, tipo, você tem um B2B, é uma outra empresa prestando serviço. Então, tipo, se seu objetivo é conseguir aportes, isso não vai entrar na contagem do valuation da sua empresa. Então, tipo, algumas startups valorizam isso, algumas outras podem, enfim, cada caso é um caso. Porém, é importante entender que hoje está um pouco mais difícil de você conseguir contratos B2B proporcionalmente, né? Proporcionalmente do que um direct hire. E
Então, por isso, uma estratégia muito válida seria você começar, pelo menos, com direct hiring, e aí depois você passa por um modelo fiscal mais adequado. Uma coisa que eu me pergunto, assim, a gente falou dessas mudanças, essas diferenças, digamos, a nível de contratação, de, né, parte legal de como que vai trabalhar entre Europa e Estados Unidos. Vocês notam que há uma diferença também no nível tecnológico entre, assim, se a pessoa está pensando em, eu quero um trabalho Estados Unidos, contractor paga mais, ou eu quero um trabalho Europa, vou morar na Europa, enfim. Vocês veem que sabe, as linguagens de programação, as práticas, enfim, são muito diferentes de uma para outra, sabe? Se você pega um trabalho na Europa, vai ser mais fácil depois trabalhar com outra empresa europeia, ou, sabe, de empresa americana para empresa americana, eles meio que têm as mesmas práticas, ou não é muito disso? Na parte de desenvolvimento a nível técnico, assim, uma startup grande que está sediada na Europa versus uma startup grande do Vale do Silício de médio porte. Você vai ter o mesmo nível de... Tipo, você não vai ter uma grande discrepância de código. Não é como os programadores americanos fossem melhores, a entrega, a qualidade de código, ela é meio parelha. As coisas desequilibram um pouco na questão das FANGs, né? Porque nos Estados Unidos você tem essas grandes empresas gigantescas como Google, Facebook e Amazon, que aí elas podem contratar realmente os melhores do mundo e também investem muito em pesquisa também. Então isso é um pouco diferente do que da maior realidade das empresas ali, que são as pequenas e médias empresas, que é provavelmente onde você vai conseguir seu emprego internacional. E em relação a nível tecnológico em si, não há tanta diferença. Porque muita coisa hoje é open source, tudo está na internet, então você conseguiu aqui, você tem acesso do lado do mundo. Então você não tem muito aquele espionagem, segredo industrial, coisa assim, isso não é uma coisa. O que difere muito é como eles lidam com o trabalho. O americano ele é muito mais parecido com a cultura do brasileiro em relação ao trabalho, no sentido que eles trabalham muito mais, eles têm uma sinceramente workaholics, mas você vai ter uma cobrança e uma expectativa de horas trabalhadas muito mais trabalhando para os Estados Unidos. Entretanto, os Estados Unidos ele vai te pagar muito mais do que na Europa. Já na Europa, você tem uma cobrança muito menor nesse sentido, não de qualidade técnica, mas em sim de horas trabalhadas semanais. E isso acho que é um meio cultural, também eu acho que é por conta do welfare states que eles têm. Então, no verão europeu, sexta-feira à tarde, a maioria das pessoas já às vezes já não estão mais trabalhando. Então, você tem essa diferença mais cultural e do que exatamente técnico, né? Eu posso trazer um pouco de cyber também, mas muitas coisas também se aplicam da área de desenvolvimento para cá e também para outras áreas que eu já percebi. E sim, eu reforço que Brasil e Estados Unidos são muito parecidos. Eu diria que quem pretende, né, quem tem um objetivo final, trabalhar para empresas americanas, não vai sentir um impacto tão forte como sente trabalhando para empresas europeias. Eu passei por esse processo e foi um pouco chocante, né? Muitas coisas, e eu posso dizer que uma das principais, se não para mim a principal diferença, é que o brasileiro e o americano são muito abertos à inovação. Então, seja com a parte, né, tecnológica, estou falando em pontos, né, de cyber. Então, seja em parte tecnológica, como processual, como adaptar as empresas para aquilo que o mercado está precisando, ou adaptar os nossos entregáveis para o que os clientes estão querendo. Brasil e Estados Unidos é muito rápido, as coisas... A gente é muito acelerado e a gente sempre está querendo fazer o melhor.
E o brasileiro tem ele é conhecido bastante aqui fora por ser um dos melhores profissionais de cybersecurity, porque a gente, se eu não me engano, estamos entre o top 5, eu acho que está na terceira posição de países que mais sofrem e mais fazem ataques cibernéticos. Então, assim, isso numa escala mundial, global. Então, o Brasil, ele é praticamente, né, o tamanho da Europa inteira. Então, tudo o que acontece no Brasil, nessa área, né, na área técnica, é o que acontece na Europa inteira, não só em um país. Então, é um choque muito grande. Eu senti muito isso, porque o que eu estava acostumada a lidar com o Brasil imenso, eu ver eu ver isso em escala muito menor, muito pequena, na Itália ou em Portugal. Portugal tem o tamanho do estado do Pernambuco. Foi diferente. E reforçando nessa parte de inovação. Os europeus são muito fechados, eles têm uma mente muito fechada, extremamente tradicional, e tudo que eles puderem burocratizar antes e dificultar antes, eles vão fazer. Então, então por isso que assim você pode, né, sentir, né, um pouco essas dificuldades aqui, porque é o perfil deles, essa parte. E aí o que eu entro um pouquinho mais também, né, é sobre o estilo de trabalho deles, dos europeus. Eles não têm uma cobrança de nível absurdo como tem os brasileiros, como tem os americanos. Eu não diria que é cobrança, mas é o nosso estilo. A gente gosta de se mostrar um excelente profissional, no geral. A gente quer fazer as coisas acontecer e vai lá até o fim. Aqui eles prezam muito mais pela família, pelos amigos, então eles não vão ficar trabalhando até tarde, eles não vão querer ficar trazendo assim coisas que podem dificultar a vida deles, né, no geral. Eles sempre estão lá viajando, sempre estão fazendo alguma coisa. Realmente, pré-feriado ou sexta-feira, o ritmo diminui bem muito. Então, eu diria que seria assim essas particularidades e diferenças. E assim, o que que vocês acreditam que né, uma dica assim que vocês podem dar para quem está ouvindo a gente? O que que a pessoa que ainda está no Brasil pode fazer para se destacar no mercado internacional, para ser percebida, né, como vocês falaram? Bem, tem muitas coisas e não tem quem já comentou aqui, não tem uma dica que a gente pode dar e falar, olha, você vai fazer isso aqui e tudo vai ser sério, tudo vai se resolver. E cada caso, cada perfil tem suas dificuldades também, suas forças. Por exemplo, se o cara tá mirando no mercado, num visto de realocação, é uma estratégia. Se ele tá, o objetivo dele é simplesmente conseguir um emprego de uma nearshore, é uma outra estratégia. Se uma empresa, se o objetivo dele é realmente conseguir empreender fora, também é uma outra dificuldade, um outro cenário. Então não existe. Porém, o principal, acho, comum em todas essas áreas é que o networking, seja pelo LinkedIn ou pessoal, ele é realmente o que vai mais impulsionar a sua carreira. Então, é isso. E isso alinhado com uma estratégia válida, né? Porque não adianta você simplesmente sair fazendo network aleatório. Você vê muito isso em LinkedIn, tipo, gente, vamos se conectar por se conectar no LinkedIn, para mim ter mais seguidores no LinkedIn. E tipo assim, tá, você é desenvolvedor, você tá se conectando com o Antônio, cara da logística de Carapicuíba. Tipo assim, você não vai, tipo, o que esse cara vai realmente, tipo, não, os perfis não batem, né? Mas você pode se encontrar com outro Antônio de Carapicuíba que está trabalhando ali do centro comercial em Barueri, numa startup pequenininha ali, no Dev Júnior. Faz sentido, entendeu? Então, ter uma estratégia grande é muito importante. Você pensar o pensamento a longo prazo, né? E na Passaporte Tech, a gente faz justamente isso, te ajuda. Se você não tem sua estratégia montada, se você não sabe por onde começar a montar a estratégia, seja de LinkedIn
ou de network no LinkedIn ou presencial, a gente ajuda a montar a sua estratégia para você conseguir fazer passo a passo. Porque carreira não é uma coisa que você vai estalar os dedos e vai fazer. Uma coisa que você vai construindo dia a dia, aos poucos, né? E aí, ao passar dos anos, você vai ver que virou uma casa, um palácio, enfim. Eu diria assim, do meu lado, que primeiro não existe uma receita de bolo para isso. A gente está falando de praticamente a sua vida, né? A sua vida inteira. E a gente fala não só da sua vida, né? Mas como muitos têm cônjuges, têm filhos. Então pensa que nada do que a gente vê nas redes sociais, de trabalhar na gringa, no LinkedIn sobre passo a passo para conseguir o teu trabalho remoto para o exterior, o passo a passo para você conseguir o teu visto para trabalhar no exterior. Não existe. Isso na realidade, na prática, não funciona e vai te frustrar muito. Eu diria que o primeiro passo é primeiro você iniciar uma jornada de autoconhecimento. Saber o que você quer para a sua vida, da onde você quer estar daqui 2, 3, 5, 10 anos. E a partir daí, começar a fazer estudos do que pode ser mais interessante para sua carreira. E muitas vezes isso envolve concessões. É uma dica que eu já dou, né? Que ela é muito importante, porque, como eu disse, né? São momentos que a gente vai ter que lidar com algumas frustrações, com alguns desafios. Então, muito provavelmente, teu primeiro objetivo que você tem na cabeça, eu quero trabalhar e morar na Holanda. Talvez não seja por esse caminho que comece. Talvez antes de chegar na Holanda, você precise de alguma outra porta inicial que você não está vendo ainda, porque não sabe que aquele lugar pode estar muito relacionado com o seu perfil, que aquele lugar pode ser muito mais interessante para agregar no crescimento da sua carreira. Então, é você estar preparado, né, para fazer essa jornada de autoconhecimento, saber que existem diversas estratégias que vão depender muito mais de ti do que dos outros, que não tem uma receita de bolo, justamente para evitar, né, essas frustrações. E, claro, está com a mente aberta, né, para fazer algumas concessões, porque a nossa vida, né, principalmente se a gente está falando aqui de quem vai de casal, eu quero levar minha namorada, minha noiva, minha esposa, bichinho. Então, muitas vezes você ter um bichinho também vai impactar a tua decisão. Então, assim, tem tantas particularidades que é justamente isso que a gente sentiu muita falta do que o mercado está precisando, do que as pessoas estão precisando. Porque exatamente, não existe uma receita de bolo e a gente está falando aqui de sonhos, né, de vidas humanas e animais. Então, você ter na sua cabeça que tem essas particularidades, mas que também agora tem quem possa ajudar, que já passou por tudo isso e passa, né, ainda mais todos os dias, que somos nós. Eu posso falar um pouco aqui, né, dos bastidores da Passaporte Tech, como que foi antes dela surgir, que eu acompanhei de perto, óbvio, né? E eu vi o que que eu percebi. Que a Lígia e o Gustavo estavam ajudando amigos e nessa aproximação que, né, a gente teve, é, eles começaram a trocar figurinhas e se ajudar, porque o Gustavo tem expertise numa parte, a Lígia em outra, e aí ele já começou a falar, olha, você pode melhorar isso daqui no seu LinkedIn, o Gustavo fala, olha, você pode melhorar isso daqui no seu contrato, não tá legal. Enfim, começaram a trocar essas figurinhas e também começaram a empurrar a ajuda de um para o outro para amigos. Olha, meu amigo também está precisando de ajuda com isso. E aí ele fala assim, cara, eu já procurei curso, eu já tentei. E a verdade é que nós dois temos um conhecimento que, se complementando, a gente pode estar atendendo uma demanda real que existe no mercado. Porque, assim, os cursos que existem hoje, como a gente já conversou, já falou um pouco aqui, eles são, de certa forma, muito generalistas, né? Tipo, o cara vai abrir ali, vai dar uma aula para 200 pessoas, mas ele não vai estar pegando o seu caso específico.
Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho assim dessa questão da Passaporte Tech oferecer um serviço assim personalizado para o cliente, né? Bem, exatamente, é isso que a gente busca, né, entregar, como a gente já comentou aqui, carreira é algo, a gente tá falando de sonhos, tá falando de vida, e cada vida tem suas peculiaridades, e a gente foca em traçar estratégias, né? E depois dessa estratégia ser traçada, a gente vai falar, beleza, vamos pensar aqui em como que a gente vai executar essas estratégias, vamos criar um plano para que essa estratégia seja executada. No primeiro passo, a gente vai te ajudar a remodelar o seu LinkedIn, o seu currículo, para voltar da sua estratégia. Então, por exemplo, se sua estratégia for focada em ir para a Áustria, por exemplo, né? E então a gente vai entender o mercado, vai entender como vou explicar para você, olha, os caminhos para ir para a Áustria, é isso. Você, por exemplo, você tem um passaporte italiano, por exemplo, pode te ajudar, você não tem. Ou às vezes o cara não tem nem noção de que talvez a única forma de ele morar na Áustria seja se ele for receber patrocínio de visto. Ou o cara quer ir para Portugal, mas às vezes faz sentido que ele trabalhe para a Inglaterra e pegue um visto de nômade em Portugal, um visto de nômade na Espanha e por aí vai. Então, tipo, cada caso tem uma estratégia, então a gente tem que trazer não só as partes de internacionalização, como no geral, junto com a parte de como funciona o mercado naquela área, né? Quais são os melhores modelos de contrato para aquele local. Então, isso focado no caso da pessoa, por exemplo, não, o meu background ele é acadêmico, não, o meu background ele é cybersecurity, a gente vai levar isso em consideração. Eu quero ter um foco no mercado específico de criptomoedas. Então, onde são as melhores lugares para fazer? Por exemplo, a gente teve gente que a gente já bolou estratégias para o Sudeste Asiático, de como é o mercado do Sudeste Asiático. Não é uma coisa tão comum no imaginário brasileiro, mas o Sudeste Asiático é um polo tecnológico e a gente ajuda. Porque naquele local, naquela pessoa fazia sentido, a gente conseguiu traçar uma estratégia para que ele consiga atingir o polo tecnológico do Sudeste Asiático, por exemplo. Né? Eu posso complementar um pouquinho mais deixando um pouquinho essa parte, né, empresarial, né, profissional, e trazendo pontos pessoais, toques pessoais que a gente considera muito na pessoa, né, reforçando aquilo que a gente traz, estamos trabalhando com vidas. Então, algo que eu particularmente sofri um pouco e que me ajudou a entender o que eu realmente queria em momentos de vida ou não foi, primeiro, me auto-entender e saber que não era todos os lugares que eram para mim. Eu tenho particularidades como eu tenho alergia a frutos do mar, eu não como, e eu preciso de um lugar com uma culinária muito rica, muito diversificada para ser feliz. Então, por exemplo, quando eu fui estudar na Espanha, eu percebi que apesar, né, da comida espanhola ela ainda ter carne, né, ter outros tipos de carne além de frutos do mar, grande parte era frutos do mar. E aquilo, nos dias que eu fiquei, não me deixaram nada feliz. Eu tentei, né, viver o máximo possível como uma pessoa local, e eu já não gostava, ficava irritada de ter que, porque eu gosto muito de sair para ir em restaurantes, esse é o meu perfil, e grande parte dos restaurantes que eu ia, né, nas regiões que eu ia, o carro-chefe era frutos do mar. Isso me deixava frustrada. Eu ia no mercado, ia fazer compras, grande parte também frutos do mar. Um outro ponto também é a questão de frio. Eu achava que eu não queria, assim, um lugar de jeito nenhum com um clima de frio. Porque, enfim, eu morei um tempo no Rio Grande do Sul e aquilo para mim era demais. Para mim, eu seria uma pessoa extremamente infeliz nesse clima. Só que aqui eu percebi que não é bem assim, porque o preparo que as casas, né, que os locais têm para o frio aqui é diferente do Brasil. O Brasil que não é nada preparado, e lá que a gente sofre. Aqui já não, os casacos são os melhores, as casas têm um preparo melhor.
Então eu pensei, talvez em um lugar que faça muito frio, eu realmente não sofra tanto. Então eu posso considerar outros lugares. Tanto que agora, assim, eu ainda não tomei essa decisão, para mim é muito radical eu ir para um país que faça muito frio, mas no próximo mês, né? Próximo mês, eu vou para a Polônia, vou pegar o inverno da Polônia para eu sentir de fato o frio, né? E aí eu saber, tá, isso daqui é para mim ou não. Então, isso tem muitas particularidades que a gente conversa com as pessoas, que a gente leva em consideração, que não é tanto, né? Isso ajuda muito na questão da carreira, porque uma coisa complementa a outra. Você estar bem no local, você saber se aquele local é o ideal para você, vai te ajudar a crescer mais. Então, às vezes, a gente traz até para os nossos clientes, essa questão de começar a explorar. Então, tenta fazer algumas viagens, vai tentar, nas suas viagens, não viver apenas como um turista, mas tenta pegar alguns dias e viver como um local. Quando for fazer uma viagem, tenta pegar, né, um tempo, né, se organizar para sair um pouco, né, de estar hospedado na zona turística e vai ficar hospedado um pouco em zonas mais residenciais, para você ter noção de trânsito, de como que funciona. Se você se vê fazendo aquilo, né, todos os dias. Quando eu estive em Viena, eu não fiquei lá onde os turistas ficavam, eu fui para o subúrbio, fui, né, sentir o transporte público. Pô, Viena, já percebi, eu tenho as minhas particularidades, eu percebi que aquele lugar não seria o ideal para mim, mas era um lugar que eu achava lindo, eu acho, né, lindíssimo, é muito bonito, as pessoas educadas, transporte público muito bom, mas não é a minha realidade, não é o que eu gostaria. Então, a gente trazer essas particularidades e você também considerar, né, isso, que não é só eu quero morar na Holanda, eu vou para a Holanda, mas a cultura da Holanda, comida da Holanda, as pessoas na Holanda, os eventos, né? Você vai conseguir fazer amigos, o local onde você provavelmente vai morar, porque a gente, na início de carreira, nem todo mundo vem com a possibilidade de estar morando em uma mega casa, um mega apartamento. Isso é algo que muitas famílias, muitas pessoas, né, no Brasil tem essa visão, você está morando na Europa, você está rico, você está, enfim, tendo tudo do bom e do melhor. Não, você está vivendo com uma qualidade melhor, só que não necessariamente você está rico. Não pense que vem para cá, você vai, enfim, ostentar. Não. Você vai fazer algumas concessões, você vai morar em lugares afastados do centro, provavelmente. Então, levar isso em conta, porque aqui com esse preparo, vai te ajudar a não passar por tantas frustrações assim. Já não basta, né, a questão da saudade da família, quem é apegado à família, amigos. Então, se você puder fazer essa transição de uma forma mais organizada, estruturada, se conhecendo, tanto pessoalmente como em questão de carreira, né, que é o que a gente vem trazer aqui para trabalhar com as pessoas, é muito importante. Essa de ir pra Europa e ser rico de uma vez, não, não, pera, vamos maneirar nossas expectativas, né? É, mas ainda assim, né, uma qualidade de vida, especialmente um nível de poder de compra é bem diferente do brasileiro com salários brasileiros. É, uma coisa, vocês mencionaram, né, os, digamos, polos crescentes no Sudeste Asiático também, falamos de várias regiões do mundo. O que vocês veem a nível de tendências para o mercado? Assim, o que vocês estão vendo para pro ramo tanto de cyber quanto de programação, de forma geral, nos próximos anos, que assim, mais vão impactar as pessoas que estão querendo entrar nesse mercado? Uma que eu pessoalmente ouço bastante é a questão das empresas estarem assim saindo do full completamente remoto e puxando o pessoal de volta para o escritório, nem que seja um modelo híbrido, né? O que vocês notam assim de principais tendências? Vocês concordam que essa de, digamos, volta ao escritório está crescendo? Sim, infelizmente sim. É uma tendência que está acontecendo. Isso são por diversos motivos. Existe sim
O maior motivo deles é o motivo regulatório. Por exemplo, a Amazon tá numa volta no escritório, e não é porque a Amazon não consegue trabalhar remotamente. É porque a Amazon ela criou uma sede, por exemplo, no estado americano, e a cidade lá deu concessões para eles de impostos para que ele tivesse o escritório deles lá naquela cidade, porque aí então ele tem aí naquela cidade eles iam andar, as pessoas iriam almoçar, iriam ah, fazer compras ali próximo, e ter uma grande escritório desse gira economia ali, e por isso o governo dá esses incentivos. Aí o governo começou a perceber, falar, tá dando esses incentivos, mas ninguém vem para o escritório, o que a gente está fazendo com isso? Então esses incentivos foram começando a serem pressionados ou a serem removidos. E aí, por uma questão fiscal, né, dando esse exemplo da Amazon lá nos Estados Unidos, eu não lembro exatamente o estado específico, mas tem vários estados que estão fazendo isso nos Estados Unidos. E na Europa são outros motivos também, por conta da cultura deles também. Eu acho que algumas empresas europeias mais tradicionais talvez não tenham se acostumado tanto com a questão do remoto, mas uma questão de gerência também. Mas eu acho que o principal motivo ele ainda é meio que burocrático. Né? Os estados eles estão meio que incentivando, colocando incentivos ao volta do presencial. Então, infelizmente, isso sim é uma tendência. O trabalho remoto ele ainda existe, ele ainda é possível de ser alcançado, só que ele é menos abundante do que ele já foi, e por isso mesmo, para que você consiga ter o seu trabalho remoto, você precisa ter uma carreira, uma estratégia de carreira muito bem consolidada e ser assertivo, né? Porque se você for depender só de ficar mandando currículo, provavelmente você não vai conseguir o seu trabalho remoto, se esse é seu objetivo. Eu posso complementar, né, um pouquinho disso. Vou trazer mais uma visão de cyber, mas eu acho que muita coisa também se aplica, né, para outras áreas. A tendência realmente do remoto, como a gente conhecia, caiu muito. Para cyber, praticamente caiu, eu diria que 80%, 80, 90% não tem mais. E isso realmente envolve muitas questões regulatórias. Em cyber, né, mais específico, a gente está falando de questões que envolvem dados, proteção, temas sensíveis, empresas de indústrias específicas, setores, e a Europa, ela tem essa parte de regulamentação muito forte. Isso está pegando muito na nossa área. Então, eu diria até que para quem é de cyber, estudar não só a parte técnica sempre é muito importante, né? Tem muitas vertentes dentro de cyber, mas independente do seu perfil, até mesmo se você é um ethical hacker, se você é um pentester, comece a entender essas questões de regulamentações, as diretrizes, né, dos seus países alvos. A GDPR aqui é muito forte, a NIS2, ISO 27001. Uma coisa que eu não precisei na minha carreira ter domínio, né, ter essa força de um framework que é o ITIL, que muita gente, né, costuma falar que o ITIL é dos dinossauros, né, dos processos lá dos anos 80 e 90. Gente, o ITIL aqui é tão forte que isso me assustou muito. Então, eles são muito assim fortes nesse quesito e eles estão pedindo muito que as pessoas estejam residindo no país para trabalhar, né, fisicamente. Tem muitas vagas flexíveis que permitem que você vá uma vez por escritório por semana, 2 vezes. Tem outras que você consegue, né, dar uma negociada dependendo do teu cargo, da tua área, que é ir uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Tem outras que vai pedir que você faça algumas viagens, isso vai depender muito, mas no geral eles estão pedindo isso.
E o que eu percebia muito dos candidatos, né, dos profissionais no Brasil, pô, mas eu sou técnico, eu não fico conversando com o cliente, então às vezes não faz sentido eu estar lá, né, no escritório. Realmente não, mas eles estão trazendo até a justificativa que se der algum problema em data center, tem que ter alguém de cyber fisicamente até naquela cidade específico para ir lá resolver. Então assim, eles estão trazendo muitas desculpas, muitas coisas. Eu diria que a pauta imobiliária também contribui bastante, principalmente em Portugal nesse tema, porque, enfim, os imóveis, né, precisam valorizar cada vez mais. Então, eu diria que são essas tendências. Infelizmente, mas assim, também não é totalmente ruim. A gente tem que começar a achar umas coisinhas boas aí. A parte boa de você ser obrigada a ir para o escritório, isso vai depender, né, de cada perfil, de cada pessoa, mas você conhecer e estar presente, né? O ambiente empresarial, querendo ou não, é onde você vai mais fazer relação com as pessoas, é onde você mais vai fazer networking, colegas, e uma vez estando em outro país, vai ser um local onde você possa fazer amigos também. Então vai ser uma forma de você já começar a se integrar, né, naquela sociedade, naquela cultura. Então, às vezes, tentar pensar um pouco por esse lado vai ajudar um pouco a lidar com esse desafio. Eu acho que seria legal assim a gente fazer o encerramento aqui, puxando mais uma vez, né, a chamada justamente para quem está interessado, para quem quer entrar no ramo de TI internacional, como que a Passaporte Tech pode ajudar essas pessoas. Bom, a Passaporte Tech ela vai te abrir portas para um mundo de possibilidades que vai depender muito de você, mas que a gente já adianta que você não está sozinho. Então, assim, é uma equipe aqui que a gente está fazendo isso com muito amor, com muito carinho, para te mostrar, né, formas de carreira, de vida, da sua família, né, como você integrar a sua família nesse processo. A gente está trazendo as nossas particularidades, os nossos serviços totalmente personalizáveis, que é justamente para te ajudar a adaptar esse mundo de possibilidades, né? Então eu diria que a Passaporte aí, a gente está trazendo aqui, está construindo algo muito legal, tá muito grandioso, né? A gente já está começando a ver, tá vindo pessoas assim com perfis que são incríveis assim de conhecer, é uma forma de fazer um network também sensacional, é muito gratificante. Acho que até mesmo para quem nos contrata, né, os nossos clientes, que vai ter o nosso apoio, vai ter toda as nossas dicas. Eu não diria dicas, porque dicas assim, você já encontra na internet, já vê aí, mas vai encontrar, né, cada pontinho que você pode, né, trilhar na tua trajetória com a gente. A gente vai te ajudar a achar isso juntos. Uh, e isso é muito gratificante, também é gratificante para nós. Eu até fico emocionada quando eu vejo as pessoas falando: nossa, a gente teve um cliente aqui que falou, em uma semana com vocês e com as adaptações e a estratégias, né, que eu vi, que eu segui aqui, em uma semana eu já fui contatado pela primeira vez na minha vida por um recrutador americano. E ele já teve a primeira entrevista dele. E assim, a gente até depois nos reunimos com ele para analisar a empresa, para fazer, né, a simulação de entrevista, que é uma coisa que nós fazemos também, esse é um diferencial. Nós te preparamos para entrevistas, tanto, né, na parte de passar todas as orientações, como também nós temos um serviço de tu receber uma proposta, vai ter uma chamada, né, com o recrutador, a gente faz a simulação daquela entrevista baseada, né, nos requisitos da vaga, no tipo da empresa, né? E isso, assim, a gente até coloca um pouquinho de pressão, a gente faz essas simulações em inglês, que é justamente para te ajudar, né, a destravar, a perder esse medo. A gente não quer que a pessoa tenha medo, a gente
quer que as pessoas, enfim, vejam o melhor delas mesmas, abram os olhos para verem, né, o quão elas são excelentes profissionais e como podem ser ainda melhores. E a gente vendo o resultado disso, né, com que as pessoas vão nos compartilhando, é também muito gratificante para nós. Perfeito. Fora isso, a Passaporte também tem parceria com a CETI, né? Então, se a pessoa precisar estruturar aí uma offshore, uma residência, tem toda o suporte, né? A gente faz a ponte aí para estar contratando a CETI também. E fora isso também tem outros parceiros, né? Tem recrutadores, consultorias e empresas também, né? Nos Estados Unidos e na Europa para a gente estar conectando os nossos clientes no final os clientes da Passaporte Tech no final da consultoria, né? Exatamente. Mencionar, né, se você quiser marcar uma chamada diretamente com a Lígia ou com o Gustavo para justamente ter essa primeira conversa com eles para bolar um plano personalizado, você consegue fazer isso diretamente do site da SET. Você vai ter também aqui no link desse podcast, no Podia, no Spotify, no YouTube, enfim, onde quer que esteja, que você esteja escutando depois. Vai ter o link da Passaporte Tech para vocês entrarem em contato e saberem mais também. E vai ter, claro, o link do iTunes e do Spotify. Não esqueçam de deixar 5 estrelas no review do Contra o Vento Podcast para continuarmos produzindo mais podcasts para vocês. Lígia, Gustavo, foi um prazer, uma honra ter vocês aqui mais uma vez com a gente hoje. Se gostariam de deixar alguma última mensagem, recado para quem está nos escutando agora? Bem, acho que se você acha que você é um profissional de TI que ainda está precisando de ajuda para internacionalizar, independente do seu perfil, se é back-end, front-end, QA, PO, cybersecurity, designer, nós conseguimos te ajudar. Então, entre em contato com a gente, seja pelo site lá da CETI ou pela passaporte.tech, né, que é a nossa URL. A gente ainda espero que talvez quando o podcast sair já esteja com o nosso site, senão a gente está com o site improvisado ali. Mas de qualquer forma, entre em contato. Também vocês podem entrar em contato comigo através do meu LinkedIn. Só digitar LinkedIn/IN Gustavo Rodarte. O meu Twitter também, Gustavo Rodarte _. E eu estou disponível para ajudar. Qualquer pergunta também que se vocês tiverem. Técnicas também, eu sou desenvolvedor há um tempo aí, então também estou aqui na comunidade CETI também, então quem estiver participando da comunidade CETI, eu estou aqui, é só me marcar aqui que eu estou acessível, então contatem-nos, nós estamos aqui para ajudá-los. A principal rede social é mesmo o LinkedIn, então o LinkedIn vai ser bem fácil de achar, é o LinkedIn/RolinLígia. Vocês façam, né, conexões no LinkedIn comigo, né, com o Gustavo também. Também estou aqui na comunidade da SET. Podem lá marcar meu nome quando tiverem qualquer tema, né, em relação a morar na Europa. Trabalho, né, na área de cyber. Estou lá à disposição de vocês. E para finalizar aqui, eu só gostaria, né, de reforçar que o mundo é muito grande. E vale muito a pena ser explorado, vale a pena você viver isso, porque o ganho, o amadurecimento que você passa, né, por toda essa trajetória, você sair da sua zona de conforto, ela pode parecer difícil, ela é difícil, mas assim, são vivências que vão ser histórias e vai trazer um crescimento, um ganho para a tua vida muito grande. Não queremos que você passe por tudo isso sozinho, pode contar com a gente, né, para ajudar a estruturar isso, para compartilhar as boas novas, para trazer aqui as suas dificuldades, as suas dores. Vamos trabalhar tudo isso juntos e, enfim, esperamos vocês aqui onde quer que vão no mundo. A gente sempre está por aí viajando, né, nos encontrando. O Francisco esteve aqui conosco em Portugal, o Gu e a Camila também. Quem sabe qual vai ser o próximo país que vamos nos encontrar. E também queremos vivenciar isso com vocês. Então, essa é a nossa mensagem aqui final.
Sou sempre a favor de encontrar com clientes, tornar clientes amigos e amigos clientes e vice-versa. Sempre é divertido fazer essas parcerias de negócio com quem a gente também, né, gosta de estar dando um rolê por Portugal e tomando os vinhos daí. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez pela participação no podcast. Gustavo, Lígia, foi uma honra ter vocês aqui com a gente mais uma vez. Como mencionado, todos os links estarão aqui na descrição, então confiram lá para entrar em contato, seguir eles nas redes sociais e tudo mais. E é isso. Até semana que vem para a próxima gravação. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.